Vamos ver essa abertura então. No artigo 1º do regimento, enquanto você anota mais um lembrete para você, nós vamos trabalhar a sequência de temas do regimento, mas não necessariamente a sequência de artigos. A gente vai ver já na aula de hoje vários exemplos. O regimento, inúmeras vezes, ele joga a matéria fora da ordem lógica. Joga a matéria um pedaço num artigo, um pedaço no outro. Então a gente vai trabalhando uma ordem que permita você entender o regimento e não a ordem de artigos, tá? Nesse caso, o artigo 1º, sempre que vier uma referência como essa, é artigo do regimento interno. Raras vezes eu vou usar artigos da Constituição, aí vem assim. E sempre que a gente citar no quadro um artigo como esse, vai na referência uma sugestão de você encontrar o artigo no teu regimento e lê-lo, que aí tem mais informações. Então, o tempo todo, eu vou te dizer onde a matéria está no regimento, para que quando você for estudar fora de sala de aula, saiba onde encontrar essa matéria a mais, ok? Então, sede regular, Palácio do Congresso Nacional em Brasília. Agora veja, aqui já tem uma questão importante. Uma letra D. Diz o regimento, na capital federal. Até 88, a expressão capital federal designava Distrito Federal, certo? Na Constituição atual, artigo 18, parágrafo 1º. Oi? Tem duas D? Ah, desculpa. D, então, D, foi mal. A D aqui, a E aqui. Então, de novo, na Constituição Federal, você ainda usa em algumas passagens, como lá no Judiciário, por exemplo, a expressão capital federal. Só que no 18, parágrafo 1º, ele diz a capital federal é Brasília. Então, ele quebra uma tradição que vinha até 88, de chamar o Distrito Federal de capital federal, tá? Capital federal para direito constitucional e para regimento interno é a cidade de Brasília. O DF é apenas uma área de proteção em torno dele. Por isso, a primeira expressão aqui. Sede regular da Câmara, Congresso em Brasília. Sede eventual, primeiro, necessariamente temporária. Ou seja, nada no regimento autoriza que se faça uma transferência permanente de sede, por causa disso aqui, ó, que não são permanentes. B, as razões que levam essa mudança de sede temporária da Câmara dos Deputados são motivo relevante e força maior. Pergunta-se, a juízo de quem? Nota, são duas expressões subjetivas. Quem é que vai dizer o que é motivo relevante ou força maior? Num primeiro momento, a mesa, e num momento definitivo, o plenário, certo? Agora, muito importante aqui, vindo numa prova, uma questão te dizendo que a decisão pela transferência da sede temporária da Câmara é do plenário da Câmara, tu coloca como V ou como F? Por quê? Você deve ter visto já direito administrativo a diferença de ato complexo para ato composto, que você sempre se enrola nessa história, né? O que é um, o que é outro? Num deles, eu tenho um ato administrativo sujeito à homologação. É uma vontade administrativa sujeita a uma vontade posterior que o aprova. No outro, tem a conjunção de duas vontades. Esse é complexo. Neste caso aqui, pelo que está vendo, a decisão sobre a transferência temporária da Câmara é uma decisão que, digamos, exige a junção de vontades da mesa e do plenário, ou é uma decisão da mesa aprovada pelo plenário? Ou seja, claramente aqui, ó, não é uma decisão de plenário. Quem vai decidir é a mesa. Apenas a eficácia dessa decisão depende de ser referendada pela maioria absoluta dos 513 deputados federais. Certo? Então nós temos aqui decisão de mesa que vai mensurar a existência disso e, mais do que isso, além
de avaliar se o motivo é relevante, se tem força maior, também vai decidir para onde a Câmara vai e por quanto tempo. Ou seja, é mais do que evidente que não é bastante a mesa dizer, bom, a Câmara vai funcionar por algum tempo fora de Brasília. Por algum tempo, quanto? E onde? Então, a mesa decide tudo isso. Se há ocorrência dessas razões aqui, para onde ela vai e por quanto tempo fica fora de Brasília. O ato vem pronto. E o plenário da Câmara, pela maioria absoluta, a gente vai depois definir maiorias aqui para você, aprova ou não essa decisão, referendando ao deslocamento. Não referendando, ela fica onde está. Ok? Isso aqui também é importante, vamos abrir agora. Só para a questão de paralelismo agora. A partir disso aqui, ó. Eu posso ter mudanças temporárias de sede do Executivo Federal, do Congresso Nacional e apenas da Câmara e também apenas do Senado. Certo? Nos termos da Constituição Federal, artigo 48, 7, a mudança temporária de sede do Executivo da União exige lei ordinária federal. Oi? Por lei. Certo? Então, para eu transportar a sede do Executivo da União, digamos, por 30 dias para a Bahia, por exemplo, eu terei que fazer lei ordinária federal. Para eu transportar as duas casas do Congresso simultaneamente para um outro ponto do território, nos termos da mesma Constituição, artigo 49, 6, exige-se decreto legislativo. Certo? Para deslocar para fora da sede natural apenas uma das casas à Câmara, nos termos do regimento da Câmara, artigo 1º, ato da mesa. E no Senado a mesma coisa. Embora seja difícil para você e para qualquer pessoa imaginar uma situação de força maior, motivo relevante, que imponha apenas a Câmara sair de Brasília, ficando o Senado onde está, isso é irrelevante. O importante é que, combinados regimento e Constituição Federal, nós temos dois regulamentos. Para eu deslocar a sede das duas casas, Câmara e Senado, para fora de Brasília, decreto legislativo do Congresso. Para deslocar apenas uma das casas, ato da mesa. Para o que nos interessa agora, no caso da Câmara, ato da mesa, aprovado, montado pela sua maioria simples, aprovado pelo plenário por maioria absoluta. Ok? Oi? A mesa decide, nesse caso, por maioria simples dos seus 7 membros. Nota, já que se tocou no assunto, nós vamos ver ao longo do regimento atos de competência do presidente, da mesa, de comissão, de plenário. É muito importante para vocês, desde já, ressaltarem competência. Nesse caso, é ato de mesa. Como não há maioria qualificada, a maioria aqui é simples. Então, a mesa, pela maioria dos 7, decide para onde vai e por quanto tempo. E o plenário aprova ou não esse ato pela sua maioria absoluta. Tá? Então, nesse caso, importante, gente, não é resolução da Câmara. Não é. Tá? Resolução é a via natural de usar, de mexer com matéria interna. Nesse caso, é ato da mesa mesmo. Tá? Dúvidas no ponto? Veja aí. Eu já pedi uns pincéis de ponta maior para o pessoal de trás visualizar melhor. Até que ele chegue, a gente vai trabalhar com isso aqui da melhor maneira.